O Senhor é a minha luz e salvação. Salmo 26. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E no sentido de luz, o Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 9, dos versículos 27 ao 31, trata exatamente da cura de Jesus aos cegos. Imaginem, pessoas que não enxergavam agora têm a dádiva da visão recuperada, ou seja, luz. Conseguem enxergar a vida de uma forma diferente. Eis a misericórdia de Deus. Eis o momento oportuno para a salvação. E o Salmo, no versículo 1, diz que o Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei. E o exemplo de cura é exatamente no sentido de proteção. Mas antes de comentar sobre o Salmo propriamente dito, e assim como o Evangelho, vejamos a primeira leitura de hoje do profeta Isaías, no capítulo 29, dos versículos 17 ao 24. Começa da seguinte forma: Dentro de pouco tempo, não se transformará o Líbano em jardim? E não poderá o jardim tornar-se floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Então, novamente, assim como as leituras de ontem, temos aqui uma dimensão profética e da promessa. Se Deus fala que Ele vai curar os surdos e os cegos, Jesus cumpre a palavra, cumpre a sua promessa. Ele está no meio da humanidade exatamente para cumprir tais promessas. E a cegueira, ela tem uma dimensão física e espiritual. Há pessoas que enxergam muito bem fisicamente, mas há uma cegueira espiritual, um bloqueio interno, onde muitas vezes o ser humano fica cego pelas ideologias, pelo fanatismo, pelo egoísmo, pela inveja. Quantas coisas levam à cegueira? Mas o importante aqui é a cura. Existe a possibilidade de cura. Podemos sim refletir sobre o quanto o ser humano carece de melhorias, ou o quanto o ser humano é limitado, mas que possamos refletir o quanto que Deus pode transformar a vida do ser humano quando o mesmo reconhecer as suas limitações e buscar tal ajuda. O que nós não podemos é ser prepotentes, arrogantes, autossuficientes, achando que nós não precisamos de melhoria. Pois no versículo 20 está assim: fracassou o prepotente. Que jamais sejamos prepotentes ou arrogantes. Devemos reconhecer as nossas limitações, não no sinal de fraqueza, no sentido de nos diminuir ao ponto de acabar com a nossa autoestima. Não é nesse sentido. É reconhecer as nossas limitações para que possamos nos fortalecer. E no Evangelho de hoje, o interessante é que os dois cegos seguiram Jesus gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Assim como o cego Bartimeu também gritou, mas ele não via Jesus. Vejamos a grandeza da fé dessas pessoas. E quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele
Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. Então vejamos, primeiramente Jesus faz a pergunta: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Ou seja, a fé tem que ser em Jesus. E de fato, eles acreditando, faça-se conforme a vossa fé. Muitas vezes as pessoas, principalmente hoje em dia, em tempos modernos, dizem que é a fé das pessoas que curam elas. Não, esse é um princípio errado, não é nem princípio cristão e não é muito menos o entendimento de Jesus. A fé é em Jesus, não é a fé das pessoas, é a fé das pessoas em Jesus que então vai ocorrer essas curas e esses milagres. O que está fazendo não é uma autossugestão de melhorar a mentalidade das pessoas, abrir as suas mentes, não é isso tão somente. Embora a cura vai ter exatamente a consequência de uma conversão, e a conversão é uma mudança de consciência, consequentemente nós expandimos a nossa visão sobre o mundo, a cura de Jesus afeta o corpo e afeta a alma. E podemos nos perguntar ou refletir: você e eu também éramos totalmente cegos até o Senhor nos chamar. Mesmo com uma fé incompleta e frágil, pela graça de Deus, conseguimos seguir a Jesus. Vejamos, mesmo com uma fé incompleta e frágil, a nossa fé não é completa e nós não somos tão forte o suficiente quanto pensamos. Mas mesmo assim, a graça de Deus faz com que possamos seguir a Jesus. Somos testemunhas que nossa fé vai se fortalecendo à medida em que vamos caminhando com Ele. O caminho nos leva à sua casa, à sua comunidade, na qual somos acolhidos. Jesus nos comunica a verdade e celebra conosco a sua obra redentora. Os nossos olhos se abrem. E a fé é um dom de Deus, mas ela tem que ser posteriormente treinada e exercida. E foi isso que os cegos fizeram seguindo Jesus pelo caminho. Foi pela fé que os cegos se puseram a caminho com Jesus, entraram em sua casa e falaram com o Mestre. Também é este o caminho do discípulo do Mestre. Jesus vai dialogar com os dois, pergunta se acreditam nele. É feita uma pergunta, nessa pergunta é provocativa. Eles poderiam ter simplesmente só ter escutado de Jesus, mas a pergunta de Jesus não é apenas para algo de escutar uma ideia, é verdadeiramente para provocar uma mudança. Eis o princípio da conversão, uma provocação de mudança. E eles entendem profundamente que ali há a possibilidade da mudança e são curados fisicamente e espiritualmente. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.